Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Então, nós vamos já nos organizando, apostila aberta em língua portuguesa, página. Fiz um curso no final de semana para falar menos e mais calmo, porque estou muito alto o meu tom de voz. Página 48 da nossa apostila. Muito bem, material aberto, lápis, penal. Aí uma solicitação. Quando estiver prestando atenção na aula, não levanta a comer nem na aula interativa e nem na aula regular, porque você acaba se perdendo. Então, tente manter concentração. Então, verbete de enciclopédia, buscando informações. Primeiro, palavra nova. O que será que vem em verbete? Da onde está escrito isso? Então, diz assim: agora que você já sabe por que gosta tanto de chocolate, você vai aprender mais sobre ele. Leia com atenção o texto a seguir, escrito especialmente para transmitir informações para as crianças. Como é feito o chocolate? Então, é um texto informativo, científico. Ele vai trazer explicações de como é o chocolate, do que ele é feito. O chocolate é feito daquele gostoso pó marrom obtido das sementes de uma árvore chamada cacaueiro. A drupa, fruto do cacau, pode conter até 60 sementes, que constitui o cacau comercial ou em grão. Depois de secar em estufas, as sementes são enviadas às fábricas de chocolate para o processamento. Ali elas são transformadas em um pó muito fino, que é misturado com açúcar e aromatizantes, especialmente a baunilha. Depois acrescenta-se leite e a mistura é aquecida. Em seguida, essa massa é resfriada em formas. O chocolate está pronto, só falta a embalagem. Você encontra à venda em diversos formatos: tabletes, bombons, confeitos, né? Além de delicioso, o chocolate fornece energia ao corpo. O Brasil é um grande produtor de cacau. Glossário é a mesma coisa que o dicionário. Explicação das palavras novas. Aromatizante, diz-se de algo que perfuma. Então, o aromatizante é um produto que vai perfumar o pó de cacau. Baunilha, fruto de uma planta com esse nome, ou produzida sinteticamente, de gosto e aroma agradáveis, usado em culinária e perfumaria. Drupa, fruto carnoso que tem em seu interior um caroço duro. Estufa, espaço fechado onde se eleva artificialmente a temperatura do ar. Processamento, de processar, ação contínua e prolongada de alguma atividade. Muito bem. Então, nós precisamos entender a palavra que nós começamos. O que significa verbete? Então, verbete quer dizer, presta atenção, é uma obra que reúne um grande conjunto de conhecimento sobre vários assuntos ou sobre um assunto específico. Cada artigo de uma enciclopédia, como o que lemos, é chamado de entrada ou verbete. Geralmente, os
artigos começam com um título que apresenta o assunto e, em seguida, faz uma breve explicação sobre esse assunto. Então, tá lá. O título é Como é feito o chocolate. Então, o verbete vai ser um texto pequeno com um conjunto de conhecimentos variados ou um assunto específico. E a gente vai explicar. Então, assim, vai dar as informações daquele título. Então, por exemplo, se eu colocar pizza, então a gente vai pesquisar um verbete na enciclopédia. O que significa? Primeiro, o que é enciclopédia? Enciclopédia, na pena que nós não podemos ir à biblioteca, mas na nossa escola ainda tem enciclopédia. É uma coleção de livros que vinha de A a Z com informações de tudo, de todas as palavras, cores, fatos, assuntos variados, da sociedade, dos políticos. Agora a gente tem essa enciclopédia virtual chamado Google. Então eu posso procurar um verbete lá no Google. Coloco o que é verbete, vai aparecer. Quero um verbete para copiar na minha tarefa, ele vai trazer. Você põe lá pizza e trazer assunto, pizza, alimento, da onde veio, origem, o que vai, quais a composição, massa, molho de tomate, queijo e a saborização que a gente coloca, pode ser de frango, pode ser de escarola. Então, isto é um texto verbete, ele é um texto curto, esclarecedor sobre um assunto. Então, assim, é um conjunto de conhecimentos. Quando eu li lá sobre o chocolate, eu descobri que é uma semente, que a semente tem muitas sementes dentro do fruto, 60 sementes, e daí é moído, vira um farelinho escuro e que vai para a indústria com açúcar e aromatizantes e vira um chocolate que compramos no mercado. Então, esta é a conclusão. Então, agora, na página 49, agora eu vou pôr, que nem eu faço, sabe assim, 49, atividades. Então, vamos dar um tempo, espera um pouquinho, todo mundo olhar na página 49. Para entender o texto, vamos fazer juntos, não precisa fazer sozinhos, esse vai fazer junto. Marque as alternativas, então pense se as alternativas é mais de uma, que contém as informações que podem ser encontradas no texto. Origem do chocolate, está dizendo se ele veio da China, da Índia, da França? Não, então essa resposta não é certa. Processo de fabricação do chocolate, ok, que ali explica, que ele é moído, seco, então, processo de fabricação. Formato de venda de chocolates, que pode ser em barras, bombons e que mais? E tabletes. Então, esta também é correta. Utilidade do chocolate para o corpo humano? Não. Porque a gente sabe que a utilidade, o chocolate também tem uma importância para o nosso organismo. Mas ele não está ali, nada explicando. Aí, número 2. Então, nós marcamos a segunda e a terceira alternativa. Onde foi publicado o texto? Então, diz lá. Onde ele foi? Então, lá no rodapé está o texto aqui, Aqui embaixo tem as informações. Então, o que quer dizer? Então, onde foi? Na primeira. Quando voltarmos à escola, eu vou levar vocês a conhecer o que é uma enciclopédia. Algumas pessoas devem ter em casa ainda. Era um material de pesquisa, e tinha de tudo. Então, primeira enciclopédia, os nossos
alimentos. Muito bem. Ele está perguntando onde foi publicado. São Paulo, que a maioria das editoras são em São Paulo. Muito bem. 3. Qual é a função social do texto que você acabou de ler? Ou seja, para que serve? Estou perguntando. Então, esse texto serve para... Vou apagar aqui, não vou apagar o número das páginas, porque quem chega um pouquinho depois se perde. Então, para que serve? Para informar, trazer conhecimento, esclarecer dúvidas sobre o assunto pesquisado. Só isso. Opa, meu S ficou muito feio. Não dava para entender o que era. Muito bem. Número 4. Você come chocolate? Sim, como chocolate. Vocês também, né? Aí diz assim, se sim, de qual mais gosta? Qual é a sua preferência? Se não, diga não e por quê. Então, é uma resposta individual. Sim, eu gosto. Por quê? Alimento que me causa bem-estar, gosto de chocolate porque é adocicado, gosto de chocolate que tem amendoim, então é a minha preferência. Pronto, então eu vou fazer uma resposta explicando por que eu gosto. Tem pessoas que não gostam, não, porque não me sinto à vontade em comer coisas doces, não posso porque tenho algum comprometimento com coisas doces, então, né, não gosto porque é ruim. Tem gente que não vai gostar, nem todo mundo gosta das mesmas coisas. Muito bem. Aí lá no lapisinho tem lá para marcar com um marcador de texto que diz assim: enciclopédia é uma obra que reúne um grande conjunto de conhecimentos sobre vários assuntos ou sobre um assunto específico. Cada artigo de uma enciclopédia, como o que lemos, é chamado de entrada ou verbete. Geralmente os artigos começam com um título que apresenta o assunto e em seguida há uma expedição sobre esse assunto. Quer dizer, em seguida existe um texto sobre este assunto. Muito bem. Então, espero que tenham compreendido. E se alguém tiver, né, quiser pôr uma foto de uma enciclopédia lá no grupo, pode colocar. Viramos e vamos à página 50. 1 minuto, por favor. Pronto, só fui buscar uma folhinha que estou precisando. Então, na página 50, é tarefa de casa. Diz assim: verbete de enciclopédia e exposição oral. Que tal produzir um verbete? Para isso, siga os seguintes passos. Pense em um alimento que causa alguma sensação diferente em você. Pode ser algo muito azedo, muito doce ou até mesmo uma comida preferida, aquela que você se sente feliz em comer. Lembre-se também daquela
que você não come de jeito nenhum. Eu já falei que eu não como rabanete, acho ardido. Feita a sua escolha, pesquise esse alimento e produza um verbete enciclopédico sobre ele. Lembre-se de que o texto deve apresentar diferentes informações sobre o alimento para o leitor. Inclua também uma imagem para enriquecer o verbete. Em seguida, siga as orientações do professor e apresente esse verbete para a turma. Utilize a folha que está anexo na página 9 do material de apoio da sua apostila para a versão final. Então, aqui você faz o rascunho, né? Procura o alimento que você gosta, o alimento que você não gosta. Aqui você faz a ilustração ou cola uma imagem. E agora, depois que você fez com as informações, você vai passar a limpo. Você pode desenhar na página 9. Então, a página 50 é a orientação, a atividade final vai ficar na página 9, que está no material de apoio. Aí você vai colocar, eu colocaria assim, o que eu gosto, feijoada. Aí eu vou lá pesquisar sobre feijoada, né? O que vai nela, tipo de alimentos, quando que se come, por quem foi que trouxe isso, os africanos, papapá. Já estou dando aula de história, mas não é para dar aula de história. Aí eu desenho os alimentos que vão numa feijoada. Exemplo. Salada de fruta. Vão o quê? Frutas, mas tem frutas que são duras, tem frutas que podem ir com casca, outras sem cascas. Então eu tenho que trazer informações explicativas sobre a salada de fruta. Aí eu desenho as frutas fora do prato e as frutas picadas dentro do prato. Tem frutas que se eu pico muito antes, ela escurece. O que eu faço? Ponho limão para ela não escurecer. Então, esta é a tarefa de língua portuguesa. Deu para entender? Muito bem. Obrigada. Então, terminamos ali. Dei uma paradinha, vocês viram que eu andei um pouco, mas eu fui guardar a folha, né? Então, hoje estou mais assim, zen. Então, vamos lá. Página 51. Continuamos com língua portuguesa. Página 51. Ok? Muito bem. Uso do i e o uso do in. Lembre-se, in. Fecha os dentes e a língua não pode sair para fora. Aí, esse é um segredinho de alfabetização. Leia o texto a seguir. Intolerância à lactose. Nossa, o que será que é isso? Intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose, açúcar do leite. O problema é resultado da deficiência ou ausência de uma enzima no intestino, ou uma enzima intestinal chamada lactase. Então, se o seu organismo produz pouco ou nada desta enzima, tudo que você comer que tiver leite, você vai ter problemas. Então, alguns com diarreia frequente, outros com vontade de vomitar ou até coceira no seu próprio organismo. Então, só uma informação. Então, é um texto também informativo. Esta enzima possibilita decompor o açúcar do leite em carboidratos mais simples para sua melhor absorção. É importante estabelecer a diferença entre alergia ao leite e intolerância à lactose. Isso só se descobre fazendo exames de sangue com médico especialista.
A alergia é uma reação imunológica adversa às proteínas do leite, que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de leite ou derivados. A mais comum é a alergia a leite de vaca, aquele leite que vem na caixinha ou no saquinho. Pode provocar alterações no intestino, na pele, no sistema respiratório, como tosse, bronquite, por exemplo. Puxa, essa aula quem tinha que vir dar era uma doutora mãe aí que a gente tem. Com certeza ela ia explicar muitos detalhes. Então, às vezes alguém diz assim, eu não posso tomar nada com leite porque eu sou intolerante. Eu produzo pouca enzima, então ela me dá um incômodo no meu organismo. Eu sou alérgico. Quando é alérgico não pode de jeito nenhum. Existe medicamento para controlar, mas não existe ainda uma cura deste problema. Então a gente tem que, quando percebe-se, quem percebe sempre é a mãe ou o pai em casa, o tipo de alimentação, e procura um profissional da saúde para tratar isso. Muito bem, continuando. Então, intolerância à lactose vem da Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde. Então, se tiver alguém mais curioso e quiser ler um pouquinho mais sobre intolerância, ou se alguém que já pode até pesquisar. É muito bom pesquisar. Pesquisa aumenta a cultura. Repare que o texto apresenta algumas palavras que iniciam com a sílaba. Qual é a sílaba mesmo? In. Muito bem. Aí diz assim, em alguns casos, isto confere a elas um significado contrário ao original. Então, tem alguns exemplos ali. Vou registrar só para vocês olharem. Feliz. É como eu estou neste momento. Mas alguma coisa aconteceu e eu fiquei infeliz. Porque o IN vai aparecer nas palavras à frente de uma consoante. Aí pode ser do C, do D, do T, as outras que sobraram. Porque lembrem que nós já estudamos, acho que aqui enxerga ainda, né? O M, ele vai estar amigo só de duas consoantes, do P e do B. Certo? Então, essa é uma regra que tem que estar muito clara para a gente não escrever errado. E o IN, ele vai trocar uma palavra, quando ele vem acrescentado à frente dessa palavra, ele transforma aquilo que era feliz em infeliz. Outro exemplo. Será hoje é possível que nós estejamos na escola? Claro que não. Isto é impossível. Por quê? Porque nós ainda não temos autorização das pessoas que determinaram esse isolamento social. Então, possível, transformei em vou mudar a cor aqui. Impossível. Agora eu troquei, porque aqui eu tenho o P. Então, antes do P vai o M. Antes do F foi o N. Então, possível, impossível. Aí eu fiz ao contrário. Aqui eu coloquei em duas cores para destacar bastante. Aí, muitas vezes,
O mesmo ocorre apenas com a letra R. Com a letra R não, opa, com a letra L, né? O L no final. Esse L aqui quando termina na palavra. Então, temos lá exemplo. Real termina com L, tá? Aí, irreal, aquilo que não é verdadeiro. Então, nesta página, estou trabalhando o L final e o IN. Vai ter atividade no caderno, calma, gente. Vamos devagar. Atenção, mortal, né? É imortal. É uma outra palavra. Atenção, toda palavra iniciada por L ou IN tem o sentido contrário da outra. Não, opa, desculpa, nem toda palavra. Eu vi mesmo que engoli a letra aqui. Então, atenção, nem toda palavra iniciada por L ou IN tem o sentido contrário. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é importantíssimo. Marca texto. Um tempinho aí para vocês marcarem. Passa marcador de texto. Já está lá na parte cor-de-rosa. Tudo que vem cor-de-rosa, roxinho, preto, negrito, são coisas importantes. Então, espero que vocês estejam marcando conteúdo para estudar, certo? Então, viramos a página. Muito bem. Página 52. Vamos fazer juntos. Então, vou dar um tempinho. Tem que ter aí lápis de cor que vai precisar para fazer a atividade, certo? Então, mão na massa. 1. Associa a palavra do texto com seus significados. A. Intolerância. B. Incapacidade. Né? É não ter capacidade. É não ter tolerância. Intolerância é letra A, é não ter tolerância. Incapacidade é não ter capacidade. Então, lá no parênteses vai ficar, nossa, ficou bagunçado aqui agora. Vai ficar letra B e letra A. Então, eu vou dar uma apagada aí, porque já tem muita informação, vai ficar muito perdido. Então, agora, número 2. Volte ao texto, circule as palavras que tem L e IN, não representam oposições ou negação. Então, o que nós vamos voltar lá? O que nós vamos fazer? Então, precisa de um tempinho para fazer isso. Então, vocês vão pesquisar as palavras que tem IN e N. Então, lá, intolerância. Vou só circular, eu vou circular a palavra. Então, ele quer que você, onde tenha IN, circule. E aonde tem L, você também vai circular, como lactose, né? Então, vão pesquisando lá. Se aparece 2 vezes a palavra, circula 2 vezes. Tem um tempinho para isso. Muita calma, não se desesperem. Mas também não pode ficar conversando. A mãe passou aí na cozinha, conversa. Hora de estudo é hora de estudo. É como na escola, a lição não se faz conversando.
ajuda aí. Então, vocês vão pesquisar a palavra intestinal. Importante, porque ele quer que você descubra as palavras que representam oposição ou negação. Então, é importante. Imunologia, uma palavra nova. Ingestão, né? E intestino. Claro que eu já circularia essas de uma cor e as outras que aparecem de outra cor, até para entender a grafia das palavras. Essas vão estar colocando oposição no texto. Então, é uma doença intestinal, ela está mostrando o fato que isto pode causar, uma oposição. Estou com um problema no meu intestino, mas não quero contar para ninguém. Então, eu estou com uma dificuldade de segurar o meu intestino, mas eu não quero que ninguém fique sabendo. Então, o que vai ser? Eu estou assim, negando que eu estou com problema, mas também é uma diferença do meu dia a dia, que não causa uma sensação de conforto. Então, escrevam essas palavras no número 2, né? E daí circula as outras que tiverem. Quanto mais circular, mais você vai observar a escrita das palavras e vai ter certeza de que você está aprendendo ou não. Muito bem. Tchau. Fiquem bem.